Hoje eu vou dar início ao quadro Pergunte ao Urólogo. Ao longo das semanas eu vou recebendo perguntas no Instagram, no TikTok, no meu site, no meu WhatsApp, e eu sempre tento responder. E eu resolvi agora pegar alguns temas e, baseado nessas perguntas que eu recebi de vocês, tá fazendo um vídeo com um compilado desses temas. Antes de mais nada, solta a vinheta aí, editor. Eu não quero! Bem louco! Bom, como já falei, eu sou o Thiago, eu sou urologista e hoje eu vou falar sobre preenchimento íntimo masculino ou engrossamento, das partes íntimas. Eu não vou falar nome para não perder o alcance desse vídeo aqui. E eu separei 10 perguntas recebidas ao longo do tempo de alguns pacientes, de alguns conhecidos, até amigos, perguntando sobre esse procedimento tão controverso e tão cheio de atenção dentro do meio do urologista. Então vamos lá. Primeira pergunta do Pergunte ao Urólogo. Essa veio do TikTok. Meu Deus. Fala, Doc, eu era um cara que falava tamanho não importa, até começar a namorar e perder a confiança. KKKKK. Complicou. Preenchimento com ácido hialurônico realmente ajuda a dar um gás na autoestima? Valeu, mestre. Bom, beleza? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. O preenchimento com ácido hialurônico, ele vai promover um engrossamento. Por isso alguns médicos até chamam de engrossamento do membro, né? Não aumento, nem preenchimento. Porque justamente você vai ter um ganho na circunferência. O quanto que isso pode te ajudar? Não sei. É um procedimento estético. O quanto que isso vai te ajudar ou não depende muito da sua expectativa do que pode ser feito. Isso tem que ser levado muito em consideração quando você vai conversar com o seu médico. O ganho, para algumas pessoas, pode não ser substancial, mas para outras pessoas ele é importante. Dependendo da quantidade de ácido que a gente coloca, você pode ter um ganho de 1 até 2 centímetros de circunferência. Em alguns casos, ganha até 1 centímetro de comprimento. Quanto que vai aumentar a sua autoestima? Depende muito de uma série de fatores. Lógico, se o principal fator da sua autoestima for a grossura do seu pênis, tem certeza que isso vai estar te ajudando. Próxima pergunta também veio do TikTok. Se for pra fazer e durar só 6 meses, melhor nem fazer, né, doutor? KKKK, brincadeiras à parte. Quanto tempo dura real? Bom, vamos lá. Que nem eu tava comentando, né? O ácido hialurônico é produzido pelo seu corpo. Então, isso aí é muito importante porque ele é uma solução praticamente inócua, ou seja, tem pouco efeito, reação ou tudo mais dentro do seu corpo por conta desse ácido. E do mesmo jeito que ele tem pouca reação, com o passar do tempo, seu corpo vai reabsorvendo. Essa reabsorção, você vai perdendo o efeito de ganho de volume. Então, é muito importante você, depois que faz a aplicação, esporadicamente, eu aconselho a cada 12 meses, você está fazendo novas aplicações, beleza? Próxima pergunta. Boa, doutor, depois do preenchimento, já pode voltar para academia rápido ou tem que ficar parado um tempão? Mais uma boa pergunta, esse também veio do Instagram. Pergunta importante, porque depois que você faz o procedimento, ele é feito no ambiente consultório, você tem uma anestesia local, no dia você tem uma vida praticamente normal, logo depois você faz a aplicação desse ácido. Porém, evitar atividades muito extenuantes, por quê? Você vai fazendo pequenas correções dele ao longo dos dias, principalmente nos 3 primeiros dias que o ácido ainda está maleável. Esse pequeno ajuste, se você faz uma atividade mais vigorosa, você acaba mobilizando ele, você pode acabar tendo imperfeições. Então, o que eu recomendo? Pelo menos 3 dias sem atividade física intensa e pelo menos 7 dias sem você fazer usufruto do procedimento, se é que vocês me entendem. Depois disso, vida normal, beleza? Quarta pergunta. Agora vamos para umas perguntas mais técnicas que eu separei aqui. Essa veio do WhatsApp, tá? Isso foi um paciente que me perguntou. Fala, doutor, uma dúvida. A harmonização íntima com ácido hialurônico tem risco de migração do produto? Interrogação. Fiquei curioso depois de ler sobre isso. Obrigado pela atenção. Foi o que eu acabei de falar. O ácido hialurônico ele vai preencher uma camada muito próximo da pele, ali entre o pênis e a pele. E essa camada é de um produto líquido que ele vai aos poucos, ele vai solidificando e ganhando a forma que você deseja. No caso, a gente tem que deixar cilíndrico. Se você se movimenta, se você não faz os exercícios que são recomendados depois da aplicação, pode ser que tenha alguns defeitos e pode inclusive ter migração. É mais comum ter migração em pacientes que tem o capuzinho no bengolo, né, chamado de prepúcio, ou aqueles pacientes que não seguem as recomendações de não fazer massagem, de não fazer a bandagem, nem de fazer os curativos. Essa é do YouTube, tá? Essa foi uma pergunta feita direto do YouTube. Olá, doutor, como é feita a distribuição do produto? É igual preenchimento facial ou existem técnicas específicas para a região íntima? Ótimo. O princípio é o mesmo. Como que é o preenchimento facial? Você tem algumas regiões do seu rosto mais próximo do osso, ou que você tem um excesso de gordura que você vai fazer um descolamento
descolamento com uma agulhinha especial, um descolamento bem sutil, e nesse descolamento você aplica o produto. O preenchimento íntimo é muito semelhante, lógico, a gente tem que tomar alguns cuidados porque é uma região mais delicada e tem risco de alguns sangramentos, de hematoma, que a gente tem que ficar muito atento. É parecido com o preenchimento facial, mas tem alguns cuidados por conta da anatomia do pênis, beleza? Próxima pergunta. Agora foi uma DM aqui, tá bom? Doutor, essa aqui é específica, hein? Bem específica. Quem já tem doença autoimune pode fazer preenchimento íntimo? Obrigado. Olha, eu pesquisei pouco sobre a sua pergunta, não tenho experiência de ter aplicado o produto em pacientes com doença autoimune. Doença autoimune é uma doença em que o seu corpo, ele ataca células do próprio corpo. Tem alguns exemplos, né? O lúpus, que é o mais comum, existem outras doenças autoimunes que são importantes, né? Pode causar tireoidite, tem uma série de doenças autoimunes, que é o seu corpo atacando o seu próprio corpo. Quando você coloca um produto externo, existe sempre a chance de você ter uma reação com esse produto externo, mas o ácido hialurônico, como ele é produzido pro seu corpo tem essa substância, acredito eu, tá? Isso pode estar baseado na minha experiência. Se eu estiver enganado, eu vou colocar aqui depois algum estudo falando sobre isso, mas na minha experiência, ao que eu entendo, não tem uma contraindicação para quem tem alguma doença autoimune. Beleza? É o lado do Dr. Thiago. Parabéns pelo conteúdo no canal. Tamo junto, valeu. Gostaria de entender, existe risco de perder a sensibilidade depois do preenchimento íntimo? Muito obrigado. Bom, beleza, cara. Obrigado pelas palavras aqui. E não, a resposta é não. Você não vai ter uma diminuição da sensibilidade. Você coloca numa região que não é inervada. Então, depois de cicatrizado, a sensibilidade continua exatamente igual. Agora pergunta 8. Olá, Dr. Thiago, tudo bem? Achei seu vídeo falando sobre disfunção erétil e autoestima masculina e me identifiquei muito. Eu acho que ele tá falando do vídeo que eu falo sobre disfunção erétil menos de 30 anos de idade. Assiste aqui no canal, que legal, né? Sempre tive insegurança com o meu tamanho e fiquei curioso sobre esse preenchimento íntimo. Queria saber, o resultado é mesmo natural? Tenho medo de ficar estranho. Obrigado por abrir esse espaço pra gente. Beleza, cara. Obrigado, tamo junto. Valeu por assistir os vídeos do canal aí. E, cara, é uma preocupação muito importante essa. E todo médico que faz tipo de preenchimento tem que se atentar. Por quê? Lógico, quanto mais ácido você colocar, maior vai ficar. Só que depende muito do bom senso entre o quanto que você consegue engrossar e o quanto você consegue engrossar a ponto de ficar esquisito. Então sempre tem que levar em consideração isso. Provavelmente o médico vai fazer o seu preenchimento, você optar por fazer esse tipo de técnica, ele vai fazer de uma forma mais parcimoniosa, ou seja, colocando pequenas concentrações em cada uma das aplicações, justamente para não ter esse problema de você ficar deformado ou de você ter uma solidificação disforme. Depois que você aplica o produto, não é incomum você ter que fazer novas aplicações para você preencher essas imperfeições. Então, existe sim esse risco, mas que ele vai ser diminuído, né? Ou até extinguir esses riscos se você fizer de uma forma parcimoniosa ou uma forma mais ponderada. Palavra bonita, hein? Valeu, velho. Tamo junto, hein? Vamos lá, pergunta 9. Eu pus 10, né? Tem mais 2. Boa noite, Dr. Thiago. Passando primeiro para agradecer pelo seu conteúdo. Valeu, tamo junto. Esse aqui é do WhatsApp. Esse aqui é um paciente meu. Aprendi muita coisa que ninguém explica por aí. Aproveitando, queria perguntar, existe algum risco de o ácido hialurônico migrar para outra parte depois da aplicação? Cara, foi o que eu falei lá atrás. Existe sim, tá? Principalmente se você não segue as recomendações depois da aplicação, né? Ou seja, deixa de qualquer jeito. Existem algumas posições que tem que deixar. Não segue a orientação de fazer as massagens depois da aplicação. Ou se, pior, você vai usar o produto, ou seja, vai usar o negócio antes do seu médico ter te liberado. Isso é o maior perigo, tá bom? E vai migrar e vai dar problema, vai dar dor de cabeça, tanto pra você e mais ainda pro seu médico. Então, cuidado. Deixa comigo! E morreu. E a última pergunta, desse Pergunte ao seu urólogo. Boa tarde, Dr. Thiago. Antes, queria parabenizar pelo trabalho e dizer que é muito bom ver médicos falando abertamente de assuntos que mexem tanto com a cabeça da gente. Tamo junto, velho. Valeu. Eu sofro com essa insegurança há anos. O cara deve estar inseguro com o tamanho do negócio, né? Fazendo preenchimento, posso esperar melhorar a confiança nas relações também? Olha lá, cara, pergunta legal. Preenchimento íntimo é um procedimento estético, ele vai te ajudar esteticamente a aumentar o tamanho. Existe sim um ganho de espessura na hora da relação sexual, pode acontecer isso daí. Só que assim, como nós estamos lidando com um procedimento estético, não é esse nosso objetivo. Sempre tenha isso em mente, que você na hora da relação, você pode sentir uma leve diferença. O parceiro ou a parceira podem referir uma leve diferença na hora de relação sexual, que às vezes é o suficiente para você se sentir bem e satisfazer sua insegurança. Só que lembrando, cara, não é só isso. A insegurança não envolve só o tamanho do negócio. Isso vai te ajudar, mas só isso não vai resolver teu problema, beleza? Se tiver qualquer dúvida aí, só mandar mais mensagens. Bom, para encerrar aqui,
Gostaria de agradecer. Tem mais mensagens sobre esse assunto, tem mais mensagens sobre outros assuntos dentro do mundo da saúde, tanto masculina quanto do mundo da urologia. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Segue o canal, me segue no Instagram, me segue no TikTok e aguarde para os próximos Pergunte ao seu urólogo. Tamo junto.